eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje eu trago aqui o Reginaldo Nogueira. Ele que é diretor-geral do IBMEC São Paulo e PhD em Economia. E por falar em economia, eu trago ele aqui para falar um pouquinho para a gente sobre um assunto muito importante, né? O PIB. Para a gente falar aí da situação econômica do nosso país, nesse momento aí de pandemia. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, para a gente começar aí a nossa conversa, né? É importante a gente explicar um pouquinho sobre o que é o PIB para quem está em casa, explicar aí de uma forma didática, né? Para que todo mundo que está em casa entenda primeiro o que significa o PIB. Olha, o PIB é uma medida no qual nós tentamos sintetizar toda a atividade econômica do país. Então, ele é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos, né, ao longo de um ano. Ele é calculado trimestralmente pelo IBGE. Então, nós temos uma estimativa de qual é o total da atividade econômica naquele período. E ele é comparável, obviamente, de um ano para o outro, de tal maneira que nós não só sabemos o volume da produção, né, de bens e serviços no ano, mas se essa produção, se esse volume de atividade econômica está crescendo ou se ele está diminuindo, como é o caso que nós vimos recentemente no Brasil. E, Reginaldo, conta pra gente aí, né, qual foi a última leitura aí do resultado, né, do PIB. A gente sabe aí que a economia do país ficou parada devido à pandemia. Nós estamos retomando aí a pequenos passos, né, a retomada da nossa economia. Então, eu queria que você falasse pra gente qual foi a leitura aí, a última leitura do PIB. Olha, o último número que o IBGE nos deu é referente ao segundo trimestre desse ano, né? Então, ele é relativo ao período, né, de abril, maio e junho. E desse período nós tivemos uma queda da atividade econômica comparada ao primeiro trimestre, né, de janeiro, fevereiro e março, de 9,7%. Então ele é uma queda muito grande, né? Como eu disse, então ele é comparável, a gente consegue saber então o volume de atividade, produção de bens e serviços, né, na economia. E o que ele está dizendo para a gente é que a gente teve uma queda no segundo trimestre de quase 10% com o que foi observado no trimestre imediatamente anterior. Isso faz sentido pela própria situação que nós estamos vivendo, dada a pandemia, né? Nós temos diversas restrições econômicas e sociais. Essas restrições, elas implicaram, né, por medidas, obviamente, de saúde pública, controle da pandemia, evitar, né, um aumento ainda maior de mortes, né, decorrentes do coronavírus, da pandemia da Covid-19, mas isso acabou implicando em fechamento de comércio, que afeta serviços, fechamento de atividade industrial, produção, né, de bens, e isso então se traduziu nessa queda bastante relevante da economia. E aí é claro que isso é um indicativo muito ruim, com uma produção menor, né? Isso afeta a própria renda das pessoas, menos pessoas são empregadas, menos horas trabalhadas, isso tem um impacto direto na vida dos trabalhadores, né, da população brasileira. Existia aí, né, por parte da própria população, no ano passado, uma perspectiva de que esse ano a gente tivesse aí realmente uma melhora, principalmente na situação do emprego para o segundo semestre, né? Algo que, digamos que foi aí, digamos assim, destruído com a chegada da pandemia. A gente sabe que muita gente ficou desempregada, então adiou aí um pouquinho os planos, né, do brasileiro quanto à recolocação até no mercado, né, e a situação econômica. Dentro desse contexto, né, o que o senhor tem para falar para a gente? Eu acho que realmente é uma tragédia, de certa maneira, né? A economia brasileira, a gente vinha numa lenta recuperação. Os anos de 2015 e 2016 foram marcados por uma recessão muito severa, né, na economia brasileira, também quedas expressivas do PIB nesses 2 anos. Isso depois traduziu em crescimento do desemprego, queda de renda das famílias. E o Brasil vinha, desde 2017, numa lenta recuperação, né? Nós tivemos crescimentos de 2017, 18 e 19, 3 anos seguidos, com a economia crescendo pouco mais de 1%. Então, um crescimento ainda, né, uma recuperação que vinha de maneira engatinhando, né, de maneira muito lenta. E havia uma expectativa muito positiva para o ano de 2020.
Se a gente volta para o que a gente pensava em dezembro, né, final do ano passado e começo agora, janeiro de 2020, o mercado vinha acreditando que a economia ia crescer entre 2,5% e 3%. Né? Então era o ano em que a economia brasileira começaria a deslanchar. Esse era muito da expectativa. E aí nós fomos impactados severamente a partir de fevereiro pela crise, né, pela pandemia, pela crise da Covid, que começou primeiro nos afetando pelo setor externo, então, por exemplo, né, primeiro pela China, com a economia chinesa entrando em lockdown, quarentena na região de Wuhan, e aí isso reduzindo produção em diversas cadeias de suprimento, né, de empresas brasileiras que precisavam comprar insumos chineses. Depois isso começou a se espalhar pelo mundo inteiro, até que eventualmente chegou no Brasil. E aí já, né, em março, a gente começou a ter restrições importantes da atividade econômica e da interação social no Brasil, como forma de controlar, né, a disseminação do novo coronavírus. Isso já apareceu, então, no primeiro trimestre, quando a gente, então, aquela expectativa de crescimento acelerado que nós tínhamos para o começo do ano, já ficou claro que não seria verdade, e isso culminou nesse segundo trimestre, né, com essa queda aí expressiva do PIB no segundo trimestre comparado ao primeiro, que é bem ali, né, acredito que uma fotografia do olho do furacão, que é exatamente, né, são exatamente os 3 meses que concentraram o grosso, né, a maior parte dos impactos econômicos do combate ao coronavírus. E qual que é a perspectiva, né, de crescimento do Brasil aí, até para os próximos meses? E a gente fala aí não só para os próximos meses, né, mas a curto, médio e longo prazo, né? Qual que é a perspectiva aí? O que você tem para dizer? Espero que positivo para quem está em casa, porque realmente a gente espera que a economia melhore, né? Só que a gente não tem ideia ainda. Mas talvez vocês que estudam economia tenham aí uma palavra positiva para deixar para quem está em casa. Bom, nós temos indicadores que têm mostrado que já começa a haver uma recuperação no terceiro trimestre, né? Que nós estamos falando agora de julho, agosto e setembro, né? Já passamos 2 meses do terceiro trimestre. Lembrando, então, que sempre tem uma defasagem, né? O IBGE soltou agora os dados do segundo trimestre. Vai demorar um pouco até a gente ter o acesso ao terceiro trimestre. Mas nesse contexto, nós já começamos a ter alguns sinais de que a economia vem crescendo. Isso é claro que depende da possibilidade de algum relaxamento das medidas de controle da pandemia, sempre com muito cuidado para que não haja um risco de uma segunda onda, né, que leve tudo a perder, né, de uma segunda onda da doença. Mas o que a gente já consegue estimar é que para o ano de 2020, quando a gente pensar o ano completo, né, de janeiro a dezembro, a economia brasileira deve terminar aí entre 5% e 5,5% menor do que no ano passado, porém com algum destaque de algum crescimento mais ao final do ano. Isso já começa a apontar para um 2021 melhor, com algum otimismo, né? Então, com a economia crescendo aí acima de 3% em 2021, inclusive porque a base de comparação de 21 com 2020 vai ser uma base muito fraca, né? 2020 foi o ano de quarentena, lockdown, de uma série de restrições de atividade econômica. 2021 deve ser o ano em que essas amarras vão estar mais liberadas, e aí a gente comparando isso, a gente deve ter um crescimento maior. Acho que o grande ponto de atenção é como manter um crescimento sustentável a partir daí. Acho que o Brasil precisa, não só depois de 2021, né, quando nós vamos ter esse retorno um pouco natural de crescimento pós o maior estrago causado pela pandemia, mas aí a partir de 2022, 2023, voltarmos a ter um crescimento um pouco mais sustentável, que possibilite, entre outras coisas, né, recuperar a renda das pessoas e reduzir o desemprego, como você tem tocado aí bastante, é hoje um dos pontos principais e que mais preocupam os brasileiros. Sim, a gente sabe que, infelizmente, né, com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, mas a gente já vê aí também crescendo o número de vagas também por profissionais, já que as coisas estão começando a voltar, né, principalmente aí o comércio. Então, a gente espera uma retomada da economia um pouco mais rápida agora no final do ano, né?
Até porque a gente sabe que final de ano vem aí datas comemorativas, a gente sabe que talvez não seja como dos outros anos, as vendas, enfim. Mas a gente espera que melhore. A gente sabe que tiveram datas importantes aí do ano de 2020 em que foram esquecidas, digamos assim, economicamente falando, justamente porque a gente já não tinha mais o contato, né? Então, imagina-se também que para o ano que vem isso melhore, né? Eu acho que essa é a grande preocupação, né? Nós precisamos garantir que a situação da pandemia seja controlada, nós temos aí uma tragédia em perdas de vidas, né? De sofrimento entre as famílias, então é uma perda do ponto de vista social muito grande, pessoal muito grande, que se traduziu também numa perda econômica muito grande, né? De sofrimento também para empresários, para trabalhadores, para diversas pessoas que tiveram aí seus meios de vida completamente afetados pela pandemia. Mas, de novo, eu acredito que tudo que a gente olha nos diz que os próximos meses a gente tem essa recuperação, então, com bastante cuidado, e essa retomada, né, ela deve se tornar aí um final do ano melhor. É claro, né, como você disse, né, isso tem ficado bastante em voga, a questão do novo normal. É claro que uma retomada ela não significa voltar exatamente ao status quo, né, ao que éramos imediatamente antes da pandemia. Uma série de ajustes terão que ser feitos, a gente já começa a perceber isso quando vai, né, vai às compras, quando a gente vai ao comércio, quando a gente se movimenta, a gente já começa a ver que essa retomada ela é um pouco diferente do que a gente conhecia, né, do mundo até antes de março, e isso vai se manter. Eu acho que as empresas estão se organizando para isso, né, o setor público também tem acompanhado essa questão, e eu acho que todo esse cuidado para que essa retomada seja segura é exatamente o que nos garante que seja uma retomada perene, né, que nós consigamos ter efetivamente um 2021 sem sobressaltos, sem riscos maiores, e que isso possa depois se traduzir na economia retornando ao normal e com um crescimento mais sustentado. Agora, para a gente falar um pouquinho, né, de um dos fatores aí positivos, né, a gente sabe que um dos setores que se destacou aí positivamente foi a agropecuária, né, e eu queria que o senhor falasse um pouco do setor agropecuário, ele realmente teve um destaque positivo. Eu acho que se a gente olha nos últimos anos, né, a agropecuária tem sido um setor que tem sempre puxado um pouco da economia brasileira, né, que tem tido crescimento um pouco acima da média da economia brasileira. Esse ano especificamente nós esperamos novamente uma safra muito positiva. Esse setor também ele foi um pouco menos afetado do que serviços e indústrias com as diversas medidas, né, de contenção da pandemia, então acaba que ele se traduziu efetivamente num setor com maior possibilidade de crescimento. Na verdade é o único que veio positivo nesse segundo trimestre, né? Agora, a questão sobre a agropecuária, sobre esse setor especificamente, é que ele é relativamente pequeno para o tamanho total da economia brasileira, né? A economia brasileira ela é extremamente dependente dos serviços. Então, quase 2/3, né, vamos dizer assim, da economia brasileira está no setor que nós chamamos de terciários, né? Comércio, serviços em geral. Então, qualquer retomada sustentável e mais relevante da economia brasileira, inclusive na geração de emprego, vai depender muito do que vai acontecer com o setor de serviços. Então, a gente pode falar, além da agropecuária, teve algum outro setor que conseguiu aí, digamos que não se destacar, mas que conseguiu pelo menos se manter durante a pandemia? Eu acho que, de verdade, o único setor que a gente teve, né, quando a gente olha separado, né, a indústria teve uma queda muito forte, os serviços uma queda muito forte. Então, eu acho que, olhando para o retrovisor, esses 3 meses, né, do segundo trimestre foram muito negativos, né, e de novo, é a fotografia do pior momento, pelo menos assim nós acreditamos, né, a fotografia do auge da crise, do momento em que nós seguramos lá o grosso, né, a maior parte do impacto do controle da pandemia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a indústria, ela foi bastante afetada
por exemplo, no setor de indústria da transformação, olha o que aconteceu com a produção de automóveis, por exemplo, né? Então, nós tivemos aí, infelizmente, né, más notícias espalhadas para todo lado. Agora eu acho que é o momento de a gente começar a olhar um pouco para frente, né? Não só, então, assim, passado aí o que a gente viu no retrovisor, olhando para frente o que vem. O que vem é que parece que a gente tem aí alguma retomada, né, aumentos modestos ainda, mas que vem acontecendo, por exemplo, nas vendas do varejo. E eu acho que, novamente, né, o cenário ainda é de cautela, mas eu realmente acredito que o pior passou. Não significa que a situação está estabilizada, mas que aos poucos nós estamos nos movimentando para fora dessa situação. E como você disse, né, a gente olhando aí para frente, né, Reginaldo, a gente tem que falar também que a pandemia trouxe um outro olhar, né? Porque os próprios comerciantes, né, tiveram que se reinventar quanto às vendas. Então, as vendas começaram a acontecer muito mais online. Já era, na verdade, esperado que isso fosse acontecer sem pandemia, que esse setor realmente crescesse, mas acredito que ele tenha crescido muito, muito rápido, né, devido à pandemia. Então, é importante falar, né, que talvez agora, nesse pós-pandemia, realmente as coisas cresçam muito rápido devido a esses setores, né, que tiveram que se reinventar mesmo, né? Eu acho que tem uma mudança, né, como a gente disse antes, essa questão do novo normal, né, de um ajuste para a nova situação. Eu acho que também é importante, se a gente olha, como você disse aí, né, de alguns setores que começaram, né, que foram totalmente para online e que começaram a trabalhar com entregas e tudo mais, a Covid, ela é uma crise, ela é uma situação interessante, porque ela é uma crise um pouco diferente, uma crise, essa pandemia, ela não, gosto de dizer assim, ela não mudou o futuro, mas ela antecipou o futuro. Então, uma série de tendências, inclusive, né, no mundo dos negócios nas relações de trabalho, nas relações pessoais, uma série de tendências que já se desenhavam, elas foram aceleradas de maneira extraordinária nesses últimos meses. Então, nós tivemos escolas que se transformaram para online, essa própria entrevista aqui, que a gente agora está fazendo num ambiente completamente digital, online, à distância, as entregas, as empresas, as atividades de home office, né? Então a gente teve pequenas mudanças que já vinham acontecendo nas interações econômicas e sociais, se aceleraram de maneira extraordinária durante a pandemia, e eu acho que essa é a nova tendência. Isso não significa que, né, o modelo remoto, o home office, né, que isso será a maneira como nós estaremos permanentemente, mas eu acho que isso vai se tornar um pouco mais normal, um pouco maior. Algumas barreiras foram quebradas, então a partir de agora esse, de certa maneira, é um formato que vai se tornar mais híbrido, mais permanente nas interações econômicas e sociais. Agora, Reginaldo, quais são aí, né, as iniciativas econômicas que podem ser tomadas para que o país retome realmente a economia mais rapidamente? Eu acho que o principal desafio que nós vamos enfrentar agora, logo na saída, pensando estritamente do ponto de vista econômico, o principal desafio ele tem a ver com a questão fiscal. Então, o governo brasileiro ele teve que assumir uma série de compromissos, né, durante a pandemia, né, como ajuda às empresas, com políticas de controle de emprego, né, de manutenção de emprego e renda, né, por exemplo, com as políticas de possibilidade de redução de jornada, no qual o governo passou a assumir uma parte dos salários, né, nesse caso, as políticas de o próprio auxílio emergencial, né, de R$ 600, então uma série de despesas extraordinárias, fora, obviamente, a natural queda da arrecadação de impostos decorrente da redução da atividade econômica, e isso acabou se traduzindo numa situação fiscal, né, extremamente complicada. Esse já era um desafio para a economia brasileira. Se nós nos lembrarmos, né, até antes nos últimos anos, a gente falava muito sobre a reforma da Previdência, que veio, né, depois foi aprovada pelo Congresso, e isso muito porque
era importante equalizar, né, equacionar a situação fiscal brasileira, colocar a dívida pública numa trajetória mais razoável, controlar o crescimento da despesa pública. E acabou que no ano de 2020 nós tivemos uma situação na qual, por um motivo completamente imprevisível e injustificável, o governo teve que aumentar extraordinariamente seus gastos, a receita, né, caiu simultaneamente, o que significa que o déficit público cresceu, a dívida pública brasileira está se aproximando de 90% do PIB, né? Então ela se tornou ainda maior. De novo, o governo fez o que tinha que ser feito, né? O que foi feito ao redor do mundo, na verdade, as políticas de combate à pandemia, pelo menos as de cunho fiscal, no caso do Brasil, elas vieram bem em linha com a prática de boa parte dos países do mundo. Mas ao final da pandemia isso fica, né? Então nós teremos essa dívida para pagar, esses déficits acumulados precisarão ser pagos. Eu acho que esse é um debate importante que o Brasil precisa enfrentar no próximo ano, né? Uma discussão sobre o orçamento público, sobre o controle do gasto público, sobre retomada de uma trajetória sustentável para a dívida brasileira. Isso é absolutamente fundamental para reduzir o risco do investimento privado, para poder dar mais tranquilidade para os investidores, não só no Brasil quanto no exterior. E aí uma retomada do investimento privado é uma das coisas, uma das alavancas de crescimento de longo prazo. Além disso, a gente tem toda uma agenda de reformas, né, que precisa ser feita, a gente precisa continuar modernizando o Estado brasileiro, a economia brasileira, volta na questão da simplificação tributária, por exemplo, né, a reforma tributária, que é algo, né, um desejo antigo, uma discussão antiga no caso do Brasil, que a gente precisa discutir, mas eu focaria principalmente nessa discussão sobre o controle do gasto público, um ajuste sobre o tamanho do Estado e um equilíbrio sobre as despesas públicas, como algo que vai garantir confiança na economia brasileira no longo prazo. Eu acho que isso é algo fundamental para garantir a retomada do investimento. Tá certo, Reginaldo. Eu estava vendo aqui, né, até foi um dado que você acho que comentou no começo da entrevista. Então, agora no segundo trimestre, então a queda do PIB foi de 9,7 comparado ao mesmo período do ano passado, né? Como a gente já está caminhando aí para o finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você passasse aí para a previsão, então, para o PIB aí para esse último semestre, né, de 2020, e as previsões até para o ano que vem, né? Levando em consideração aí que talvez a retomada seja, esperamos 2021, que a gente consiga aí crescer rapidamente, não seja tão, né, lentamente como a gente teve agora a gente está tendo agora nesse finalzinho de 2020, né? Então, acho que para esse ano, acho que de certa maneira um consenso do mercado que a queda do PIB no ano vai ser em torno de 5,5%, né? Se a gente olha as últimas pesquisas de mercado que são conduzidas pelo Banco Central para avaliar o que o mercado tem esperado, esse número tem ficado ali em torno de 5,3, 5,4 de queda do PIB, então eu acho que, de certa maneira, esse é o consenso, né? Uma queda entre 5 e 5,5%. Que a gente não pode, a gente precisa colocar em contexto, essa é a maior queda de um único ano que nós já tivemos, né, registrado na economia brasileira, esse é importante, esse destaque. Nós já tivemos crises muito, muito severas na economia brasileira, até que passaram por mais anos, né, 2015 e 2016 foram 2 anos seguidos de queda superior a 3%, né, do PIB, mas uma queda de 5,5% em um ano é algo efetivamente inédito e mostra, inclusive, a gravidade da situação da pandemia da Covid no Brasil esse ano. E para o ano que vem, a expectativa de mercado também, o consenso tem encaminhado para algo entre 3% e 3,5% de crescimento, então o mercado tem estado bem otimista para 2021, e eu acho que, como eu disse, né, os indicadores que a gente tem acesso, principalmente vendas de varejo, alguma coisa de produção industrial, nos dão razão para esse otimismo de que mais para o final do ano, a situação vai estar melhor e que 2021 deve ser efetivamente um ano de alguma retomada.
Tá certo, Reginaldo. Eu queria agradecer aí a sua participação, né, aqui no programa Lesp Conecta. Espero que a gente consiga ter uma próxima conversa aí mais para o final do ano, uma conversa positiva, né, que você traga aí números melhores para a gente, então, do próximo balanço aí do PIB. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço, foi um prazer, podem contar comigo. Eu realmente espero aí que mais ao final do ano a gente possa estar aqui já para contar de uma situação de uma pandemia controlada, de uma economia em franca recuperação e com expectativas muito positivas para 2021. Tá certo, Reginaldo, muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse conteúdo, é só acessar a nossa plataforma do YouTube da Rede Alesp. Até um próximo programa. Tchau, tchau.